Logo, logo chamar a doutora Carla, já vão acostumando. Já vão acostumando. Amém. Bom, vamos lá. Natasha entra no meio do caminho aí, senão vai atrasar. Bora. Seguinte, galerinha. Todo mundo me vendo, todo mundo me escutando bem. O áudio está legal. Sim, tá de boa. Então, beleza. Ó, vamos ver processo penal, tá? Cadê aqui? Processo penal. Gente, processo penal, vamos estudar prisões. Prisões que cai para todas as carreiras, né? Costuma cair bastante. Não posso nem falar que uma carreira cai mais, outra cai menos. É um assunto extremamente importante, né, para quem vai prestar para a Polícia Civil. Porque, poxa, você falar de processo penal, inquérito e prisões são as coisas que mais despencam nossa prova. Primeiro de tudo, eu já vou adiantar uma perguntinha clássica, né? Uma pergunta clássica aí que sempre cai. É absurdo, às vezes, que cai e sempre repetem a mesma forma na questão. Quem decreta prisão? Por quê? Tem muita gente que acaba se confundindo, acaba se atrapalhando nessa questão, porque tem gente que acaba imaginando o seguinte: bom, se eu estou falando de prisão-pena, quem vai decretar a prisão é o juiz, depois de um trânsito em julgado e tal. Mas se eu estou falando de uma prisão cautelar, por exemplo, prisão preventiva, prisão temporária, né, se for a prisão temporária, só cabe na fase de inquérito. Né? Todo mundo, tranquilo para todo mundo aí, persecução penal, né? Persecução penal engloba as duas fases, né, que é a fase de inquérito policial, nessa fase introdutória, o início de tudo, e depois vem a fase de ação penal. Então, quando a gente fala em persecução penal, são as duas fases. A fase de inquérito, né, começou, deixa eu ver como é que às vezes inverte a minha imagem lá, não sei que lado que eu estou aqui. Então, ó, fase de inquérito, para mim está ao contrário. Então, a fase de inquérito e depois a fase de ação penal, o processo penal. Quando a gente fala de persecução penal, são as duas fases. Nós temos as prisões cautelares, né? Exemplos de prisões cautelares: prisão preventiva, prisão temporária. Temos a prisão-pena, prisão definitiva, que é quando o cara tem o processo dele, tem o trânsito em julgado, tem uma condenação, ele vai cumprir pena na cadeia. Cumpre a pena, que já é a pena estabelecida pelo crime que ele cometeu. Antes disso, ele pode sofrer prisões cautelares, não prisão-pena. Ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado, ele tem que ter o direito ao contraditório ampla defesa, e antes disso ele não pode receber uma pena, a não ser prisão cautelar, que tem lá os requisitos, né? Se a administração tiver com medo, né? A justiça tiver com medo dele fugir, ou dele ameaçar testemunhas, e por aí vai. Tem alguns casos que a gente vai estudar, alguns requisitos. Nessas prisões cautelares, nós vamos falar aqui de prisão preventiva e prisão temporária. A prisão temporária, tudo isso que eu vou falando são detalhes que caem na tua prova, já vou anotando no caderno. Prisão temporária só é possível na fase de inquérito, não é possível na fase de processo. Prisão preventiva. Prisão preventiva pode em toda a persecução penal, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de processo penal. Aí o que a tua prova brinca com você? E muita gente erra. Que a prisão preventiva na fase de inquérito pode ser decretada pelo delegado. A prisão temporária, que é só na fase de inquérito, pode ser decretada pelo delegado. Está errado. A única autoridade que decreta a prisão, seja ela qual for, é o juiz. Não confundam isso. A prova sempre coloca essa pegadinha. Prisão, só quem decreta é o juiz. Só o juiz. Tá? É claro, o delegado pode prender? Pode. Você que não entrou para a polícia ainda, você pode prender.
Estamos falando de decretar prisão, é diferente. Prender, qualquer um pode. A polícia deve, né, o agente público ele tem um dever sobre ser responsabilizado aí, se não prender uma pessoa em flagrante, ele pode ser responsabilizado criminalmente, administrativamente, civilmente. Agora, prisão, o particular, né? O particular ele pode prender alguém em flagrante, é uma prisão facultativa, ele escolhe prender ou não, ele não vai ser responsabilizado se não o fizer. Agora, decretar prisão é diferente de prender em flagrante. Decretar prisão, só o juiz. Não adianta, nem o Papa decreta prisão, tá? Nem Obama, nem o Lula, nem o Bolsonaro, ninguém. É o juiz que decreta a prisão, tá? Então, não vão confundir aí essas gracinhas da tua prova. E é isso que a gente tem que estudar aqui. A gente vai estudar diversos pontos de decretações de prisões, prisão, quais os requisitos, quando que cabe prisão preventiva, quando cabe prisão temporária. Vamos falar sobre flagrante, quais os tipos de flagrante, né? A prova adora isso, adora. Segunda fase, terceira fase, primeira fase. Hoje é assim, de processo penal a gente vai ver os pontos mais importantes. Então, por isso que hoje a gente vai arrebentar aí nessa matéria. Quem não tiver curtindo meus vídeos lá no YouTube, quem não tiver curtindo, quem não tiver comentando meus vídeos no YouTube, quem não tiver me seguindo, eu já vou excluir agora daqui dessa aula. Já vou excluir porque senão você não merece. Tá certo? Eu sou muito rancoroso, sou muito bravo. Então, vê se dá risada, né? Se dá risada, cara. Tô vendo lá, eu tô vendo quem comenta, tô vendo quem curte, tá? Tô de olho em vocês, tô vendo. Né? Eu vou parar de postar as coisas para vocês lá, porque eu não tô vendo o comentário de vocês. Então, ó. Tá? Não vou ameaçar aqui com a minha arma de airsoft, porque eu não sou desses. E é isso aí. Vamos começar, então. Se você já não me segue lá no Instagram, me siga, Eric Becker. Se você não segue o Instagram do Garra Alvo, tá ferrado, tá fudido. Então siga Garra Alvo. YouTube é para se inscrever tanto no meu canal quanto do Garra Alvo. Sabe se inscrever lá, né? Aperta lá o botãozinho lá vermelho, inscrever-se. Aí depois disso tem o sininho. Tem um sininho lá. Isso aqui é um sininho. Isso aqui pelo menos era para ser um sininho. Clicou no sininho, vai aparecer ativar todas as notificações, algumas, nenhuma, você vai em todas. Por quê? Porque eu não fico postando merda. Né? Eu não posto besteira, eu só posto conteúdo que é aqui, aqui, minha figurinha, conteúdo de qualidade. Por quê? Porque você é demais. Não é legal? Eu adoro. Legal, esse menininho é você? Sou eu, cara. É que hoje eu não estou vestido assim, mas sou eu. Eu tenho que ficar fazendo a barba agora direto para ficar igual esse cara aqui. No saco. Mas vai. Então, aqui está a prisão temporária, mas não é isso aqui, tá? Só que a gente vai estudar, tá? A gente vai ver tudo da parte de prisões. Esquece temporária. Instagram, já falei para vocês. Página no Facebook. Eu posto um monte de coisa lá. E, aliás, se vocês mexerem nas fotos, tem um monte de tópico, um monte de assunto que dá para vocês copiarem as fotos e passarem para o caderno. Um monte. Não sei por que não estão seguindo a página no Facebook. Então, marcando toco. Tá, professor Becker. Ou só jogar @prof. Becker, tudo junto. Tá? Página no Facebook. Então, lá vocês vão achar bastante coisa também. Aqui só tem... Procura lá que tem muita coisa. Coisa bacana. Então, vamos lá. Prisões. Prisões e a galera... Tem gente que não entrou. Pessoal, quem tiver aí tranquilo, entra no WhatsApp e reforça o convite lá. Falei, aí, galera, vamos entrar aí, meu. Pô, estamos Eu esperando acabei de vocês mandar aqui nessa aula. no Mandou? particular. Carlinha, obrigado, viu, por colocar lá as informações. Vamos lá. Prisões. Conceito
de prisão. Olha só o conceito de prisão. Deixa eu ver quem que está aí comigo. Ah, beleza. Conceito de prisão. É a privação da liberdade de locomoção com o recolhimento da pessoa humana ao cárcere, seja em virtude de flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada do juiz competente, seja em face de transgressão militar ou por força de crime propriamente militar definidos em lei. Então, nós temos tanto os nossos crimes, tem também, né, os crimes militares, as prisões aí militares por conta dessas transgressões, especificamente aí deles, tá? E nós vamos ver aí os tipos de prisões que tem. E esse conceito está até previsto, né, no artigo 5º da Constituição Federal. Mas vamos falar aqui do que interessa para a gente, que é o processo penal. O processo penal é o que interessa para a gente. O artigo 5º, o inciso 61, diz assim, é 61, né? Diz assim, ó, ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, o juiz competente, salvo nos casos de transgressões militares ou crimes propriamente militar definidos em lei. A exceção é durante o estado de defesa, né, que está previsto no artigo 136, parágrafo 3º da Constituição Federal, e do estado de sítio, artigo 139, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. As autoridades poderão prender independentemente de mandado judicial. Tá? Oi? Negócio giro. Independente de mandado judicial, nesses casos. Só que vocês não precisam considerar isso aqui, porque isso aqui não cai para vocês, exceto quem vai prestar para delegado, claro, aí precisa saber. Espécies de prisões. Nós temos prisão extrapenal. O que é a prisão extrapenal? Dá um exemplo. Antes de eu colocar aqui, não sei se vocês viram aí, mas alguém dá um exemplo de uma prisão extrapenal. Eu já falei uma, que é a prisão militar. Quero outra. Cara, sinceridade, eu não faço a mínima. Extra eu sei que é a mais, penal. Você tem filho, Claudião? Tenho. Pensão alimentícia. Muito bem, muito bem. Olha aí. Prisão civil, devedor de alimentos e prisão militar. Devedor de alimentos, tá? O cara que não paga pensão no Brasil, ele vai preso. E já diga-se de passagem que é uma das prisões que mais funciona, tá? O cara vai preso mesmo. Prisão penal, prisão pena, né? Ou somente pena, que é o caso quando decorre de uma sentença condenatória transitada em julgado, né? Transitada em julgado é quando não cabe mais recurso. E prisão cautelar, provisória, né? Prisão provisória, ou prisão processual, ou prisão sem pena, que são as que a gente vai bater hoje bastante, né? Que são, por exemplo, prisão preventiva e prisão temporária. Essas são as subespécies. E nós temos também uma prisão que é chamada, né, pela doutrina de prisão pré-cautelar. É antes da prisão cautelar, que é a prisão em flagrante, quando o cara tem os casos de flagrante, né? O cara está cometendo, acaba de cometer, é encontrado logo depois. A gente vai estudar esses casos de prisões que despencam em prova. Hoje eu estou dando um baita presente para vocês, viu? Se vocês não curtirem, se vocês não fizerem... Eu vou até printar o nome de cada um aqui. Eu quero 3 comentários em cada um dos 5 últimos vídeos no YouTube. 3 comentários de cada um. Então, vocês vão ter que fazer 15 comentários cada um. 3 comentários em cada um dos 5 vídeos lá no YouTube. Tanto no meu quanto do Garral. São 30, então. São 30. Será 30 da Karen? A Karen me prometeu 30. Se 30 no meu, são 60, então, porque são 30 no meu, 30 no Garral. 60, Karen. Prisão civil, devedor de alimentos e do depositário infiel. Vamos lá. Aqui começa a cair bastante no nosso concurso. Eu vou até tomar meu suco fitness
meu suquinho fitness. Ó. Eu tô fitness. Só. Então, vamos lá. Alguém já ouviu falar aí da prisão do depositário infiel? Sim, eu. Já ouviu, Eu Claudio? tive um, eu tive um carro furtado em 2013 e como eu sou depositário infiel, eu fiquei até com medo de ser preso por causa que furtaram meu carro, entrei na justiça por causa de pagamento, essas coisas. E deu uma dor de cabeça desgraçada. Você ficou com medo de ser preso? Na verdade, eu fui até conduzido para a delegacia, mas chega lá, o delegado falou que tinha não lembro, Uma súmula. um entendimento do STF que não poderia ser preso, esse negócio Uma assim. súmula. Muito bem. Isso Então, isso aí, aí eu tô. bacana. Olha só. O que é essa prisão, né, do devedor de alimentos ou prisão do depositário infiel? É aquela decretada para fim de obrigar alguém ao cumprimento de uma obrigação civil. Essas duas são casos de prisão civil. Prisão do devedor de alimentos e a prisão do depositário infiel, tá? A Constituição Federal traz essas possibilidades. Só que a gente vai dar uma aprofundada aqui, um assunto bem bacana. Ó, por força da Constituição da República, a decretação dessa prisão seria possível em duas hipóteses, né? Ó, que está lá no artigo 5º, inciso 67, é isso? Não haverá Isso. prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Primeiro de tudo, quer ver, vocês já vão decorar esse artigo com esses comentários que eu vou falar, esse artigo 5º e esse inciso da Constituição. Uma coisa que sempre me chamou a atenção dessa prisão por pensão é que a Constituição fala assim: não haverá prisão civil por dívida, né? Ou seja, a regra é que não há prisão civil, não existe prisão civil, essa é a regra, salvo essas duas exceções. Primeira delas, responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável, tá? Voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Então, um cara que não paga, sendo voluntário e tendo como pagar, não é isso que é a ideia do inexcusável? Tendo como pagar, ele não paga porque ele não quer pagar. Ele terá sua prisão civil decretada. Uma coisa que eu já percebi, que eu acho interessante, é que eu já vi pessoas, eu nunca tive problema, tá? Pensão eu pago, sempre paguei bonitinho, mas eu já vi pessoas que não tinham condições de pagar e mesmo assim foram presas, né? Eu já vi pessoas morador de rua ser preso, né? De não conseguir pagar mesmo. Então, sempre me chamou a atenção esse ponto, mas para não esquecer, é só para vocês não esquecerem que eu estou comentando isso, porque tem que ser voluntário e inexcusável, de acordo com a Constituição Federal. E além da pensão, nós temos aí também o caso do depositário infiel. Só que olha só, a inconstitucionalidade da prisão do depositário. Existe essa previsão, né, na Constituição Federal dessas duas prisões, mas a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, né, o Pacto de San José da Costa Rica, que foi incorporada no ordenamento no dia 6 de novembro de 92, por meio do decreto 678, e estabeleceu no artigo 7º, parágrafo 7º, que ninguém deve ser detido por dívida. Ou seja, o pacto ele vai trazer exceção apenas no caso de pensão, né? Apenas o devedor de alimentos. Olha só que interessante. Imagina, a Constituição Federal, ela está aqui. E a Constituição Federal, ela traz uma regra que tem que ser obedecida. Só que para obedecer essas regras, ela precisa de leis definindo isso, certo? Por exemplo, quando a gente fala por exemplo, o racismo é inafiançável. Eu estou no racismo. curso aqui, online, e lembrei da nossa amiga Andréia. Desculpa aí, peraí. Não, pode falar, Andréia.
A Andréia, você lembra dela do hipismo? Tchau. Deixei no mudo. Não sei. Ó, então, a Constituição Federal está aqui. Por exemplo, a Constituição estabelece que o racismo é inafiançável. E precisa de uma lei para definir isso. Precisa de uma lei explicando isso. Tá? A mesma coisa aconteceu aqui. A Constituição fala que haverá prisão civil no caso de depositário infiel. E precisa de uma lei definindo isso. Só que aqui no meio tem um tratado internacional, um pacto internacional de direitos humanos, que vale mais que a lei. E esse pacto, ele meio que bloqueia isso. A Constituição fala que haverá, só que o pacto fala que não pode. E ele foi incorporado. Então, ele bloqueia. Então, não há lei definindo prisão do depositário infiel, podendo apenas a prisão no caso do devedor de alimentos. Apenas. Tá? E é assim que ficou. Então, só pode ser preso se perguntar, de acordo com a Constituição Federal, você vai dizer que não pode nenhuma prisão civil, exceto o devedor de alimentos, né, em caso de que haja voluntariedade e seja inexcusável, e a prisão depositária infiel. Se falar agora, de acordo com a lei, se pode realmente, né, ou falar nos direitos humanos, de acordo com o pacto, não pode, tá? Só a prisão do devedor de alimentos. Beleza? Até aí? Tranquilo, galera? Fácil, né? Então, ó, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que, em razão dos tratados internacionais de direitos humanos possuírem status normativos supralegal, ou seja, acima da lei, né, até o ministro Gilmar Mendes, na época que acompanhou o voto do relator César Peluso, ele torna inaplicável a legislação infraconstitucional, né, ou seja, tem a Constituição, abaixo o tratado e abaixo as leis. E aí o que acontece? Isso significa, em hipótese alguma, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não derrubou, ele não tirou o artigo da Constituição, o inciso lá o inciso dentro do artigo, né, da Constituição Federal. Não é isso que aconteceu. Ela só afastou as leis abaixo que previa como deveria ser conduzido essa prisão. Entenderam o que eu estou falando? A Constituição Federal, ela é o top dos top da galáxia. Ela é a pica das galáxias, né? Ela é a Magna Carta. Acima dela não tem nada. E abaixo veio o tratado, falou, prisão por dívida só devedor de alimentos. Então, meio que não deixou nenhuma lei ser criada para tratar desse assunto. Então, se questionarem de acordo com a Constituição, pode prisão depositário infiel. Só que não existe nenhuma lei regulamentando, por conta do tratado. Então, regra, assim, o que acontece na prática é que a prisão do depositário infiel não pode acontecer, tá? É isso que acontece. Aí que o Cláudio mencionou, né, existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal e de ser tanto de acontecer tanto, vários julgados, criaram uma súmula vinculante. Súmula, quando a gente fala em súmula, é uma regra que é trazida como uma sugestão para os julgados. Quando a gente fala em súmula vinculante, é uma súmula que vincula todo o ordenamento jurídico. Não é uma escolha que o juiz vai fazer. Não, ele tem que seguir a súmula vinculante. Então, de novo, súmula é uma regra trazida como sugestão. Súmula vinculante é uma regra trazida como obrigação. Então, criaram a súmula vinculante 25, que diz assim: é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Ou seja, vem uma súmula vinculante, ou seja, não pode acontecer a prisão do depositário infiel, em qualquer que seja a modalidade. Não pode acontecer. Prisão administrativa. É uma espécie de prisão decretada pela autoridade administrativa, com o objetivo de obrigar alguém a cumprir um dever público. E após a Constituição de 88, o STF entendeu que tal modalidade de prisão não foi recepcionada por força do artigo 5º. Essa prisão, então,
a gente não pode dizer que essa prisão ela é inconstitucional, né? Porque quando que a gente fala que não foi recepcionada ou quando é inconstitucional? É só a gente pensar o seguinte: tudo que foi criado antes de 88, se for contrário às normas constitucionais, a gente diz que não foi recepcionado. Já tinha essa norma, a Constituição Federal vem em 88 e fala diferente, é o contrário, né, na imagem. A Constituição Federal vem em 88 e fala diferente. Não fala, não traz as regras de acordo com essa norma. Então, essa norma ela não foi recepcionada. Quando a Constituição Federal surge em 88 e vem após a Constituição Federal alguma norma que traz algum princípio, alguma regra diferente do que é estabelecido aqui na Magna Carta, aí sim nós vamos dizer que isso aqui é inconstitucional, porque é contrário à Constituição Federal. Então, quando está estabelecido antes do surgimento da Constituição, não foi recepcionado. Quando é criado após 88, Constituição Federal, é inconstitucional. É assim, é por isso que nós falamos, não foi recepcionado, é inconstitucional, tá? Então, essa prisão ela não foi recepcionada pela Constituição Federal. Tá? Não é possível a prisão administrativa, pois a Constituição Federal fala dos casos de possibilidades de prisões que nós já falamos. Então, aqui, antes da formalização do pedido aqui, prisão do extraditado, né? Isso aqui eu vou passar, porque isso aqui não acho interessante. Prisão em transgressão disciplinar, né? Prisão militar eu também vou passar, eu acho que tem outras coisas mais importantes. Prisão cautelar, eu vou passar porque eu quero falar do caso de prisão em flagrante agora. Momento da prisão é importante, mas o momento da prisão, eu vou falar, como o link vai cair aqui, que já deu um minuto, eu vou parar e mando o link de novo, vocês já entram, tá? Porque aqui já deu um minuto. Vou mandar o link de novo nos grupos.